Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. Harmonia Utilidades. Confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades. Estamos em plena transição planetária. Muitas dores envolvem o nosso planeta e os nossos corações. Mas estamos sendo convidados a brilhar a nossa luz. Mas como? Preparem-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Quais são as potências do espírito? Como desenvolvê-las? E precisamos acender a nossa luz, e quem vai nos ajudar com este assunto, pela primeira vez aqui no programa, e a gente recebe com muito carinho, com muita honra ela, Michele Ribeiro de Melo. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada, Priscila. Gratidão imensa estar aqui com vocês, no Esfera da Vida. Ai, que coisa boa, viu? Muito feliz pelo convite, de refletirmos um pouquinho nesse período tão especial que nós estamos vivendo na Terra. Um momento assim ímpar para a nossa evolução planetária, nossa evolução individual. Então, que nós estejamos juntos, né, de mãos dadas nesse processo tão maravilhoso que estamos passando. Obrigada a todos. Nós que agradecemos, e a gente conta para vocês que a Michele Ribeiro de Melo é da cidade de Tupã, aqui do estado de São Paulo, professora universitária, diretora da Escola Infantil Corina Novelino, educadora parental e fundadora da Fraternidade Espírita Cristã Eurípides Barçanufo. Pelo visto, Michele, a gente vai aprender bastante com você hoje. Eu estou muito feliz. É uma felicidade imensa receber, né, pela primeira vez, um convidado aqui no Esferas e uma convidada mulher, porque na maioria das vezes, Michele, acaba sendo mais os homens, né? A gente recebe muitos homens. Então a gente fica muito feliz de tê-la conosco realmente. E nesse momento que você falou, de fato, acredito eu, que a gente esteja no auge, né, da transição planetária, com essa questão da pandemia, da Covid-19. Às vezes a gente, né, dá uma desanimada, fica ressabiado, se questiona por que será que tudo isso está acontecendo. E a gente tem, né, e você trouxe esse tema importante sobre as potências do espírito. Como que a gente desenvolve, como que a gente pode superar, como que a gente pode lidar com essa diversidade e com qualquer dor, com qualquer diversidade, Michele? Ai, Priscila, é um momento realmente de muita transformação. A transformação para que nós possamos nos preparar e adentrar a era da regeneração. Então, aquele momento em que o Cristo trouxe para nós, que nós estaríamos passando por um momento de separação do joio e do trigo, aquele momento em que ele narra de forma tão esplendorosa no sermão profético, né? Ele vai falando, ele vai narrando as dificuldades pelas quais nós passaríamos nesse momento de pico de transição planetária, que nós sentimos, né? Nós percebemos que nós estamos passando por uma fase de grandes transformações. Até aquele ser mais distraído do caminho, que não está acordado para as coisas do espírito, ele sente uma certa inquietação. Porque nós somos convidados agora a fazer essa separação do joio e do trigo em nós. Nas nossas estruturas, né? Aquelas estruturas que estão enfermas, aqueles hábitos que são nocivos, o que nos impede, como uma barreira que nos impede a avançar, a progredir, a adentrar esse período lindo de regeneração, que todos nós estaremos em busca da vivência do amor, da expansão do amor. Então, separar o que é joio, o que é trigo, os sentimentos enfermiços, os hábitos enfermos, e cultivar os sentimentos nobres em nós, né? E para isso, nós necessitamos muito
da lucidez do espírito, da lucidez espiritual, do que estamos fazendo aqui. Qual é o objetivo da vida? Qual é a nossa destinação? Por que nós escolhemos provas com um determinado gênero de provas? Por que eu estou nessa família? Por que eu estou nesse país, nesse estado, nessa cidade? Por que eu escolhi essa profissão? Enfim, são todas as questões que nos levam a conhecer as nossas estruturas enquanto espírito, nosso planejamento reencarnatório, aqueles sentimentos que nós viemos transformar. E fica muito claro quando nós analisamos a nós mesmos, o tipo de prova que nós temos escolhido, porque nós vamos percebendo que nós vamos passando pelo mesmo gênero de provas ao longo de um certo tempo. E quando vencida essa fase, renovam-se as provas, né? Porque passamos de fase, então temos novos desafios a vencer, né? E para isso nós precisamos lembrar que nós estamos na Terra, existem muitas distrações, mas nós somos espíritos. Somos espíritos num corpo material. E temos um período muito breve na Terra para que nós possamos, com essa experiência maravilhosa da reencarnação, evoluir e crescer. Então não basta a gente pensar, eu estou aqui para evoluir, né? A reencarnação é para que a gente possa evoluir. Claro, isso é muito importante, mas como evoluir? Como aproveitar esse momento na Terra? Como aproveitar esse momento de transição que nós vamos dar uma guinada no nosso processo evolutivo? Nós entraremos numa era de muita leveza, né? Obviamente, gradativamente, né? Mas muito mais leveza, saindo de um processo do primitivismo, depois de provas e expiações, para adentrarmos um período em que vamos com lucidez buscar a expansão do ser espiritual por meio do desenvolvimento das nossas potências do espírito, das potencialidades espirituais que trazemos em nós. Então, Deus, quando nos criou, maravilhoso, né? Nosso Pai soberanamente bom e justo, Ele nos dotou dessa herança divina. Nós somos herdeiros do Criador, nós somos criados à imagem e semelhança do Pai. Então não podemos nos conformar com esse círculo acanhado das coisas da matéria, porque nós somos luzes. E para brilhar essa luz, nós precisamos viver como tal, viver como luzes. Nós precisamos aprender a despertar, a desenvolver essas potencialidades, né? Então, Emmanuel traz para nós, Leon Denis, André Luiz, Kardec, Eurípides Barçanufo com a sua metodologia tão linda, nos mostrando quais são essas potencialidades que trazemos em nós e que muitas vezes vivemos tão inconscientes, tão distraídos do processo e nem nos percebemos que pensamento é vida, né? Hoje em dia, até os estudiosos de comportamento humano têm se debruçado, os cientistas, para estudar o poder do pensamento. E olha que André Luiz trouxe para nós isso muito lá atrás, né? 1930 e pouco, 40, Allan Kardec, quando veio com toda essa codificação que é a luz, né, do Consolador Prometido, nos mostrando como que nós somos seres divinos, para que a gente possa sair desse patamar acanhado e brilhar nossa luz, né? A era do Espírito. Então, as potencialidades do Espírito são muitas, mas a gente podia refletir as principais para que a gente possa pensar. Como andam os nossos pensamentos nesse período de transição? Períodos desafiadores, em muito mais contato familiar, por conta até, né, da quarentena. Nós estamos, grande parte da população, trabalhando em home office, então com contato maior com as crianças em casa. Então nós temos uma oportunidade e ao mesmo tempo um grande desafio da convivência familiar mais estreita, né? E nós sabemos que os relacionamentos espirituais foram por nós escolhidos para que nós pudéssemos então desenvolver essas potencialidades, reparar, refazer, nos fortalecer e progredir. Então, as potências do espírito, né? O pensamento é a base evolutiva do ser. Por meio do pensamento nós criamos a vida. Emmanuel diz para nós, né, que o pensamento cria a vida que procuramos. Então, por meio dos nossos atos mentais, nós estamos criando a nossa vida. Agora, nós estamos semeando a colheita do futuro.
É o pensamento que antecede as nossas ações, os nossos atos, né? E o sentimento é onde nós brilhamos, né? O brilho, a vossa luz, é o brilho do sentimento, é o brilho da amorosidade, da expansão da amorosidade, dos valores, das virtudes do espírito, da humildade, da compreensão, da compaixão, enfim, estão ali na base. Então nós podemos pensar que pensamento e sentimento são alicerces, é base evolutiva do espírito, onde nós construímos toda a nossa vida. E para que a gente possa impulsionar, né, essa base, para que esse prédio fique de acordo com aquilo que nós temos planejado, né? Eu aspiro uma evolução e atingir a minha destinação, que é me tornar um ser angélico. Então eu preciso cuidar do alicerce. Imaginemos nós, né, construir uma casa com o alicerce todo torto, um alicerce todo deformado, um alicerce que não dá a estrutura para a construção de uma casa, de um sobrado, ou seja lá, um prédio de 15 andares. Então, nós temos que tomar bastante atenção com os nossos atos mentais, que estão intimamente ligados com a nossa estrutura de sentimento, que está intimamente ligada com aquilo que pensamos. Michele, Né? Então, realmente o que você está explicando para a gente, dessa questão, né, o pano de fundo da potência do espírito é o sentimento, o pensamento. E algo que você falou que eu achei muito interessante, porque nesse momento de transição planetária e de pandemia e de Covid-19, ouvi muito, né, as pessoas, os palestrantes falarem que estamos separando o joio do trigo. Mas não que nós estamos separando o nosso joio e o nosso trigo. Isso eu achei fantástico, porque não tem como o autoconhecimento não ser também a base da nossa evolução, não é? Se a gente não percebe o que é trigo, o que é joio, não é verdade? Achei ótimo, porque é isso mesmo, né? E o pensamento e o sentimento, a gente fazendo uma análise dos nossos pensamentos, do que a gente sente, a gente começa a se conhecer também, não é, Michele? Exato, Pri. Olha, Priscila, e essa separação do joio e do trigo, muitas vezes, quando nós não estamos assim conscientes de todo esse processo, pode acontecer o quê? Vem à tona. Nossa, nesse processo de pandemia, de muitas incertezas, de tanta insegurança, de ansiedade, de medo, vem à tona muitos sentimentos, muitas emoções, né? A gente tem conversado com muitas pessoas que falam assim, eu nem sabia que eu tinha tudo isso de sentimento em mim. Nossa, eu achei que eu estava muito melhor. Eu achei, e com um certo, assim, com um tom de culpa, né? Mas como que a gente vai se conhecer? Como que a gente vai fazer essa separação se não vier à tona as estruturas enfermas, para que nós possamos assim tomar posse delas, entender o que está acontecendo para fazer a transformação. É a mesma coisa de fazer uma mudança em casa, uma reforma, mas eu sei que eu preciso arrumar o piso, porque ele está esquisitinho, mas eu não sei que o que está ocasionando aquilo é o encanamento. Então eu troco o piso, fica tudo lindo e o problema persiste. Então em nós, a separação do joio e do trigo, olhar para essas estruturas que vêm à tona, nas dores, nos desafios, nas lutas de cada dia, com acolhimento, com alto amor, né? Com amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. E muitas vezes nós somos tão carrascos de nós, né? Olhamos para as nossas estruturas, não, eu não posso ter isso, eu não aceito isso, e aí fica muito difícil. Como que nós vamos fazer a transformação sem essa autoaceitação, né? Então isso que você trouxe para nós é muito importante, tem acontecido com todos nós. A gente precisa se conhecer e olha que oportunidade divina de autoconhecimento nós estamos passando. É divina, né? É verdade. Difícil, mas é divina. É difícil, a gente continua aqui com as nossas reflexões com a Michele, mas agora chegou o nosso momento Chico Xavier. E no nosso momento Chico Xavier, a gente vai escutar o Chico recitando uma mensagem chamada Mais Luz. Então a gente pode aproveitar este momento, elevar os nossos corações a Deus, pedindo muita paz, muita serenidade e muito discernimento. E a gente já volta com mais Esferas da Vida.
mais luz. Em verdade, grande é a noite em que se debate a alma do mundo. Nos mais variados ângulos da marcha, vemos a névoa da incompreensão, suplicando a graça da luz. Não condenes nem reclames, faze alguma claridade e segue adiante. A semente de agora será colheita depois. A centelha hesitante de hoje surgirá por facho resplandecente amanhã. Grande é o nevoeiro da ignorância que muitas vezes ainda envolve a terra. Atende ao cérebro, mas não te esqueças do coração. A sabedoria é o caminho, o amor é a luz. O palácio às escuras poderá povoar-se de monstros. O campo singelo aos clarões da manhã é um templo aberto à beleza solar. Ajuda e transformarás a dor em alegria. Ama e farás a vida brilhar. Paz espera. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Paz espera. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como a gente pensa. Essa frase está no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, e a gente inicia aqui o nosso segundo bloco com essa frase, Michele, porque ela é tão profunda, tão importante e mostra como que o pensamento, né, é o espelho da nossa vida e ele influencia e ele demonstra, né, o que a gente é e com quem que a gente está em sintonia, não é isso mesmo? É isso mesmo, Priscila. Esse livro, ele é maravilhoso, né? Essa cartilha que Emmanuel traz para que nós possamos bem aproveitar essa reencarnação, compreendendo quem nós somos, né? Muito mais, mas muito mais do que muitas vezes nós pensamos no corpo físico na Terra, né? Nós temos potências imensas em nós, e o pensamento é uma dessas potencialidades. E quando Emmanuel traz para nós, nessa frase que é tão impactante, né, nos traz a reflexões muito profundas. Eu estou assimilando o tempo todo e todo o tempo os pensamentos daqueles que pensam como eu. Encarnados ou desencarnados, aqui na minha região, do outro lado do planeta, todos. Então, olha só, e André Luiz diz para nós também, complementando aí, ele traz para nós que nós estamos mergulhados nesse mar de mentes, de ondas mentais. E essas ondas, esses pensamentos, essas ondas mentais, nós nos nutrimos e nos alimentamos delas. Então, Emmanuel vem nos mostrar como que nós podemos, de forma consciente, viver nesse mar, nessas ondas, compreendendo essa lei de similitude, de sintonia,
elevar a frequência para vivermos bem, para que nós possamos ter o controle aí do nosso processo evolutivo, para não sermos levados aí no turbilhão, né? Então, para isso nós precisamos do orar e vigiar. A oração que nos eleva, a vigilância que nos deixa atentos quanto ao processo de evolução, aqueles pontinhos que nós temos de dificuldades, olha, aquele ali é onde eu tenho que tomar mais cuidado, porque é esse que muitas vezes eu vacilo, é aqui que eu acabo abrindo brechas e dificuldades vibratórias, baixando o meu padrão mental, né, a vibração dos meus pensamentos, e acabo sintonizando com milhares de mentes em estado de perturbação, o que pode nos perturbar por muito tempo, se não cuidarmos por muitos anos, ou até mesmo milênios, né? Então, esse é um momento de muita vigilância. Então, nesse livro, Pensamento e Vida, Emmanuel vai nos mostrando as nossas potencialidades, e ele fala do pensamento e traz para nós o poder da vontade. A vontade que é também uma potencialidade, uma potência do espírito que nós estamos ainda aprendendo a lidar, aprendendo a usar. Porque se nós sabemos que o pensamento e o sentimento é a base da vida, é a base evolutiva do espírito, e nós sabemos o que queremos construir, é a vontade que Emmanuel traz para nós como impacto determinante, ou o leme do barco. E ele fala também que é a governadoria vigilante dos departamentos da mente. Então é a vontade que vai direcionar o pensamento na construção de sentimentos nobres para que a gente brilhe a nossa luz. Mas para que a gente possa, então, Leon Denis diz que ela é, das potências, ele diz que ela é a superpotência, porque ela que vai nos direcionar para aquilo que desejamos, para aquilo que almejamos. Então, o que desejamos? Nós que somos espíritos, espíritas, que temos consciência aí do nosso processo evolutivo, o que nós desejamos? Evoluir, crescer, ascender, sublimar a vida, né? Entrar em comunhão plena com o Criador. Então, se esse é o nosso desejo, direcionar a nossa vontade para que esse desejo seja concretizado, forma um padrão de pensamento muito sublime, né? Imaginemos nós, Priscila, todos nós no planeta Terra, desejando ardentemente evoluir e crescer e expandir em amor. Nossa! Que não é? Que frequência é essa, não é, Michele? Que frequência é essa que nós vamos entrar todos juntos? Que coisa boa. E eu acho tão importante a gente falar da vontade, dessa potência do espírito, porque às vezes a gente escuta muito, né? Falar do pensamento também, obviamente, a gente escuta muito a pessoa falar, mas eu não tenho força de vontade. Mas eu, né? A gente vê as pessoas deprimirem muito, entrarem nessa frequência da tristeza, da desilusão, ficarem desmotivadas, e a vontade vai se afastando, vai indo embora. Como trabalhar a vontade? Os espíritos, eles nos dizem, como que é isso? Porque às vezes, de fato, né, principalmente quando as pessoas estão depressivas, a gente sabe que tem a questão biológica, tem o quimismo cerebral, mas como a gente faz para resgatar essa vontade de evoluir, de crescer, de expandir? Isso é muito importante, né? Porque nós temos passado por momentos bastante desafiadores, em que a depressão é das doenças que mais cresce no planeta, especialmente no nosso Brasil, né? Todas as faixas etárias. Então, nós precisamos lembrar dessa herança divina que nós temos em nós. Muitas vezes não confiamos em nós. Eu confio em Deus, mas eu não confio muito em mim. Então, confiar em nós, estruturar, edificar a nossa fé sob a luz da verdade. Então, isso é um processo gradativo e buscar todos os dias a nutrição que faz bem. Então, como a gente nutre o corpo físico, né, com os alimentos que são saudáveis, com aquilo que é bom, nunca deixar de nutrir o espírito, que somos nós. Então, nós precisamos nutrir. O que vai nutrir cada um de nós espiritualmente? As músicas que elevam, as páginas edificantes, o Evangelho de Jesus refletido na nossa vida, porque o Evangelho nos traz essa força interior, essa estruturação da nossa fé,
que faz com que o medo vai se desvencilhando, a ansiedade vai indo embora e a fé vai crescendo consequentemente. E neste processo nós vamos nos reencontrando. Nós vamos encontrando a nós mesmos, entrando, sabe aquele filho pródigo que se abandonou, que deixou e que volta, e o pai faz aquela festa e mata o maior boizinho que tinha, e pega os anéis e dá o anel pro filho, e coloca a melhor roupa nele, e abraça, e beija, e chama todo mundo, vem porque meu filho voltou. É isso. Então nesse reencontro conosco, nós vamos encontrando Deus em nós, e isso nos fortalece. É um processo. Então nos nutrirmos todos os dias com aquilo que nos edifica, que seja uma música que nos eleva por dia. Nós temos condições de fazer esse processo. Que seja uma página. Se eu não posso ler um livro todo, mas pelo menos uma página. Eu vou ler uma página e não consigo entender o Evangelho. Vamos buscar em Emmanuel as referências para entender o Evangelho? Porque ele tem um trabalho maravilhoso, né, de interpretação do Evangelho. E aí nós vamos aos poucos nos nutrindo. E a vontade, quando a verdade chega, ilumina o nosso pensamento, a verdade ilumina as nossas estruturas de sentimento, a vontade se fortalece. Nós retomamos aquele vício pela vida, e a vontade que estava muito fragilizada, quando ela recebe aquela luz do sol da verdade, né, ela se fortalece. E gradativamente ela vai ficando cada vez mais fortalecida e mais pujante para que possa cumprir o seu papel. Porque nós temos uma potencialidade divina em nós. Essa vontade bem utilizada nos levará a nos tornarmos esse ser angélico, o ser espiritual repleto de luz, né, no desenvolvimento das potências em nós. Emmanuel traz para nós, nesse livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, todo um estudo sobre a vontade. Ai, que bacana. Então ele fala assim para nós, que é lindo, né? Ele vai dizer assim, que nós temos vários departamentos na mente. Tem o departamento do desejo, que fala das nossos propósitos de vida, das aspirações. Tem o departamento da inteligência. E a inteligência é uma potencialidade do espírito também. Quando nós usamos a inteligência espiritual para evoluir, vem uma prova difícil. Aí nós temos a inteligência espiritual. Eu vou olhar essa prova como? Vou fugir dela? Sai correndo, não quero. Ou essa prova foi por mim escolhida lá no mundo espiritual. Esse gênero de provas é o que vai me libertar daquelas amarras que me impedem de ser pleno e feliz. Então, vou olhar para ela com atenção. E o que ela traz de oportunidade de renovação em mim. Então, usar a inteligência espiritual é o convite de hoje, né? E ele fala também para nós do departamento da imaginação e o da memória. E ele fala aqui que ela vai arquivando, a memória vai arquivando as súmulas das nossas experiências. Então, a memória do espírito não é uma arquivadora morta, sabe? Aqueles armários grandes que a gente vai arquivando, fecha, nunca mais abre? Não. Ela é um armário bem gigante em que nós guardamos todas as experiências, sentimentos, pensamentos, tudo que a gente vive, e ela é participativa. Então ela vai influenciando os nossos atos. Por isso que muitas vezes é difícil de evoluir, porque eu não sinto que a minha vontade é forte para eu romper esse ciclo vicioso. Eu sinto que essas memórias me influenciam tão fortemente que eu não consigo vencer isso. Mas quando a luz da verdade ilumina e nós potencializamos a vontade, nós redirecionamos o barco da vida. E aí, conscientes do nosso papel, Emmanuel diz aqui, acima de todos esses gabinetes, é a vontade que está acima, governando. Então, fortalecer a vontade é o mesmo. A gente pode pensar assim, vamos fazer analogicamente, né, um exemplo. A gente vai para a academia fortalecer o músculo. E para fortalecer a vontade, vou para qual academia, né? A academia do Evangelho. Então, todos os dias refletir no Evangelho, fazer o Evangelho em casa, refletir nas nossas estruturas de pensamento no Evangelho, as nossas ações, onde que eu posso conformar melhor a minha vida, meu modus operandi, né, meu jeito de ser ao Evangelho. Isso vai nos fortalecer. Então, ter no Cristo o modelo, o guia, o fortalecimento e o pão de cada dia. Isso nos fortalecerá.
E quando a gente fortalece a vontade, não é, Michele? Já que a gente vai nutrir os nossos dias com uma música, com o evangelho, com uma leitura, que seja a leitura de uma página, a gente já entra em uma frequência diferente, não é? E a gente começa a se conectar com pensamentos, vibrações, sintonias diferentes que nos impulsionam também para a vida, né? Para algo diferente, para sair, porque a gente realmente, de fato, a gente já deve vir de muitas vidas com muitos processos viciosos, né? Esses ciclos viciosos aí tem do dinheiro, do sexo, da falta de estudo, de compreensão, da violência. Então a gente precisa muito, muito mesmo de vigilância, né? E disciplina, não é, Michele? Disciplina e é muita importante, disciplina, né? Como diria que é difícil, Emmanuel, né? Nossa, como é difícil, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Porque quando Emmanuel fala isso para Chico, né, ele fala para nós. Porque ele diz assim, que a disciplina antecede a espontaneidade, né? Então, aquela espontaneidade do sentimento do bem, do sentimento de amor que nós almejamos, que é o nosso trabalho de cada dia, é a disciplina que nos levará a isso, a esse processo. Então, eu tendo consciência de quem eu sou, o autoconhecimento, a luz do evangelho está me iluminando, e usar da disciplina com a perseverança de todos os dias, nós vamos cair? Vamos. Nós vamos cair, mas vamos levantar. E ao levantar, retomar as forças e continuar. Essa continuidade no bem, na expansão do bem, do servir ao próximo, de fazer algo de bom onde nós estivermos, de ter aqueles pensamentos os mais elevados. Se no nosso trabalho o lugar não é legal, as vibrações são muito densas, o local é muito conflituoso, nós podemos ser aqueles que iluminam, que elevam, que compreende, que faz a prece, que acende, que ilumina. No nosso lar é a mesma coisa, mas tem muito conflito. Nós podemos ser aqueles que iluminam o lar, com a nossa paciência, com a tolerância, com a compreensão, a empatia de se colocar no lugar do outro para entender por que o outro age ou reage assim. Entender o tempo do espírito que cada um vai dar, o que possui de construção interna, para a gente não cobrar do outro que ele não pode dar, né? E usar disso a perseverança e a disciplina. Assim nós vamos nos tornando esse ser que nós almejamos ser, né? E a nossa vontade, essas estruturas todas, elas vão se desenvolvendo. Então, esse desenvolvimento, ele é gradativo, ele é gradual. E muitas vezes nós somos tão ansiosos, né? Nós somos tão... queremos tudo para ontem. E nós não temos paciência de traçar um processo evolutivo que está aí na lei da vida, na lei da natureza. Nenhuma árvore frondosa que nós sentamos embaixo e é uma sombra maravilhosa ou repleta de frutos, ela se fez assim da noite para o dia. A lei divina a fez assim gradativamente, ela já foi semente, né? Então eu brinco sempre com o pessoal aqui que a gente estuda, quando nós estamos muito ansiosos, nós vamos plantar. E dependendo do grau da ansiedade, tem que plantar algo mais, que mais demore, né? Aqueles que não são muito ansiosos, vamos plantar uma semente de alface? Demora pouquinho, já começa a crescer, você vê Agora, aquele que está muito ansioso, pega uma manga. Você chupa, se delicia com aquela manga, depois você planta essa manga. E vamos aguardar o tempo para ela vai dar a primeira manga. Então vai levar um bom período. E esse período nos ajuda a olhar para a natureza, que tem suas potências todas, e a gente se sente inserido nela, né? E consegue perceber em nós essas potencialidades. Então é tudo gradativo, mas é contínuo. A natureza não para, né? O pé de manga não vai parar. Choveu demais hoje, eu estou me sentindo super ofendida, eu não vou fazer o meu processo. Ou tá seco demais o clima, então eu não vou crescer. Não, tá seco, mas eu vou crescer assim mesmo. Vou buscar lá embaixo, nas minhas raízes, o que eu preciso de umidade. Vou buscar lá em cima a força do sol para que eu cresça ainda mais. Então, nós também temos isso, né? Buscar nas nossas bases, que é o pensamento, o sentimento, as nossas construções. Nós temos construções espirituais maravilhosas em nós. É que nós, muitas vezes, não conseguimos olhar a nós mesmos com os olhos do Espírito. Olhar para essa base, se sentir forte nela e buscar Cristo, buscar o sol, que é Jesus, buscar a Deus, o nosso Pai, para que nós possamos nos fortalecer e crescer. E isso é sempre, todos os dias, né? Sem parar.
Michele Ribeiro de Mello aqui no Esferas da Vida pra gente. E no final aqui do bloco eu tenho um recado para vocês, né? Que é do Instituto Eurípides, e o Instituto continua sempre com as inscrições abertas para o apadrinhamento das crianças. É a chance de você fazer o bem, ajudar uma criança, possibilitar que ela se alimente todos os dias, estude, participe de oficinas e tenha acompanhamento psicológico. E eu sempre falo para todos que o valor é muito mais do que acessível, são R$20 por mês, menos de R$1 por dia. Então acesse o Instituto Eurípides, olha, institutoeuripides.colabore.org/apadrinhamento 2021. Seu apadrinhamento salva um futuro, salva uma vida. E agora a gente vai conhecer uma criança do Instituto. A gente foi lá no Instituto Eurípides, a gente gravou alguns depoimentos, né? Elas ficaram com vergonha, mas olha, muita criança quis gravar e a gente mostra aí para vocês uma das crianças lá do Instituto. Oi, meu nome é Aparecido, tenho 15 anos e estudo aqui no Instituto Eurípides. Eu gosto bastante daqui pelas aulas, são muito divertidas e porque eu aprendo bastante coisa. E eu venho pra cá no contraturno escolar e é isso. Que coisa boa! É muito bom tê-los aqui no nosso programa. A gente fica muito feliz, né? Vocês contando por que vocês gostam do Instituto, por que o Instituto faz toda a diferença. É muito bom o Instituto aqui com a gente. A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Paz e espera. Milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Paz e espera. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Essa frase foi dita por Emmanuel e a gente vai falar agora neste bloco sobre educação, a educação do espírito, mas antes eu falo para vocês sobre a Casa Editora O Clarim, que foi fundada em 1905 por Carbar Schutel e Matão. Continua com o jornal Clarim, a revista internacional de espiritismo, com publicações mensais, atuais e muito pertinentes. Estudos à luz da doutrina espírita. Então você que busca entender mais e melhor, entre no site, entre no Facebook, no Instagram da Editora Clarim e se informe. Eu tenho certeza que vão ter muitas publicações, tem livro também que vocês vão gostar e muito. E agora a gente volta com a nossa entrevistada, a Michele Ribeiro de Mello, lá de Tupã, está aqui com a gente no Esferas da Vida, estamos muito felizes. E Michele, a gente começou esse bloco falando da frase de Emmanuel, né? Que ele fala sobre a importância da educação para que a gente edifique o nosso planeta. E você é uma educadora, eu vi que você, na apresentação que você nos enviou, é uma educadora parental também, enfim. Depois você explica um pouquinho pra gente o trabalho que vocês fazem aí em Tupã. Mas eu tenho uma primeira pergunta para te fazer agora, que é sobre o espírito, né? A educação do espírito que a gente vem falando aqui de pensamento, sentimento, vontade, inteligência. Mas às vezes a gente está naquela fase ainda, eu acho, né? Da conscientização. A gente sabe que é espírito, mas difícil viver como um espírito. Como que você analisa essa questão? A gente já está começando a viver como espírito, né? Isso que eu falo aqui dos espíritas e dos espiritualistas, né? Muita gente ainda nem acredita que somos espíritos. Como que você analisa essa questão?
É verdade, né, Priscila? Essa frase de Emmanuel, ela é tão impactante. Gente, ela impacta demais. Educa e transformarás o paraíso na terra, né? Eu acredito, viu, Priscila, que nós estamos adentrando esse período em que nós estamos conhecendo as nossas estruturas, sabemos que somos espíritos, mas ainda temos a grande dificuldade de viver, né, vivenciar, levar a vida como espíritos. Basta a gente analisar como tem sido as nossas ações e até mesmo as nossas reações quando nós passamos por uma provação, por um desafio reencarnatório, uma dificuldade que foi por nós escolhida, né? Escolhemos essa prova, escolhemos essa luta, mas quando estamos aqui na Terra, nós temos todo um esquecimento do passado, né? Então, mesmo nós que somos espíritas, temos ainda muito a construir até que nós possamos viver plenamente como espíritos. E para isso nós temos a abençoada luz do Consolador prometido, que nos educa como espíritos, para que nós possamos então desenvolver todo esse ser, né? Desenvolver as asas de sabedoria por meio do conhecimento, desenvolver a estrutura de sentimentos, o amor que nós precisamos. E é a educação como Emmanuel lindamente trouxe, né? É a educação que nos transforma em seres angélicos, em espíritos plenos, em plenitude de comunhão com o Criador, com o desenvolvimento pleno das nossas potencialidades, brilhando a nossa luz em esferas luminosas, de bênçãos divinas. E é isso que nós buscamos, esse é o nosso trabalho. É por meio da educação que nós atingiremos esse processo todo, né? Essa finalidade. A nossa finalidade na Terra, a nossa reencarnação, ela é puramente educativa. Deus é o grande pedagogo divino, que não nos pune, não nos castiga, mas nos oferece os recursos pedagógicos para que nós possamos desenvolver aquelas estruturas necessárias ao nosso processo. E por isso que o processo encarnatório, o planejamento de cada qual é muito peculiar. É feito com todo cuidado, com toda amorosidade, analisando as chagas espirituais, as necessidades transformadoras, né, de modificações, aquele grupo de pessoas, de espíritos que estão ligados entre si há milênios e que necessitam do reajustamento, ou então se retroalimentarem por já construírem laços de amorosidade fraterna, para que possam trabalhar e servir, e assim nós possamos crescer. E Deus tem nos oferecido como modelo e guia, né, desse grande processo, o Mestre, Jesus. É Ele o nosso professor maior, é Ele o nosso mestre maior, que vem nos ensinar como fazer, o que fazer, como proceder. Então o Evangelho, ele não é para nós um motivo de culto religioso, mas o Evangelho é muito mais do que isso, né? O Evangelho é roteiro de luz, o Evangelho é roteiro de vida, o Evangelho será um dia roteiro para todas as instituições. Já pensemos, gente, a política iluminada à luz do Evangelho de Jesus. Um médico, um educador, um padeiro, um enfermeiro, à luz do Evangelho de Jesus, cumprindo o seu papel, a sua missão na Terra, à luz do Evangelho. Esse é o paraíso na Terra, né? Então, para isso, nós precisamos desse processo educativo. E eu volto a pensar nessa questão da educação, de cada um fazer brilhar a sua própria luz, né? Porque tem gente que pega uma carona, né, na luz do próximo, não é, Michele? Às vezes tem aquela... Ou você acha que já está iluminado, né? A pessoa faz um evangelho e ela não está preocupada em... Caiu aquela lição, independente da lição, num evangelho, numa leitura, a gente tem que se olhar, né? E muitas pessoas falam, ai, você viu, caiu isso? Foi para você. Você viu que você não está fazendo isso? Então tem gente que está preocupada com a luz alheia, né? Ou de levar carona na luz do amigo, né? Não, meu amigo é muito iluminado, eu tô aqui com a Michele é estudiosa, vou pegar uma carona no conhecimento e no sentimento dela. Não é bem assim, né, Michele? É verdade, né? Quantas vezes, né, nós vamos assistir uma palestra e tem todo aquele contexto do Evangelho
E a gente pensa, nossa, mas o meu marido não veio hoje, essa palestra é toda para ele? Nossa, mas isso aqui não, isso aqui é para minha sogra, vou levar para ela, vou mandar esse link para ela. Então faz o evangelho em casa e de repente começa a se cutucar um ao outro, tá vendo? Olha só, essa foi para você, né? O evangelho deixa de ser aquele momento de alimentação e perde totalmente o sentido, né? É a falta de olhar para as nossas estruturas enfermiças, olhar para aquilo que nós precisamos, porque abrimos uma página, acaso não existe, né? Usamos os nossos vetores reencarnacionistas que vão atrair aquilo que nós precisamos. Abrimos a página, a lição veio para nós. A lição é nossa. Então, olhar para nós, que a tentação de olhar para o outro é muito grande, né? E pegar carona, nossa, isso aí é muito, muito, muito importante, porque pegar carona com a luz alheia não dá certo, né? O Cristo veio nos ensinar por meio da parábola das 10 virgens, que haviam 10 virgens esperando um noivo, e aí 5 eram prudentes e 5 eram um pouco assim, nécias, eram tolas, e não se prepararam naquela época das lamparinas. Então as 5 prudentes estavam com as suas candeias cheias de óleo. As outras não, esqueceram, ficaram distraídas com outras coisas do mundo, esqueceram de encher a candeia. Chegou o noivo, o que aconteceu? Elas não puderam adentrar porque estavam sem a candeia. Então, elas até pediram, empresta um pouco da de vocês, a de vocês está cheia, eu não posso, porque se eu emprestar a minha, eu também não chego, né, no caminho até a porta do noivo. É o que acontece conosco. Quantas vezes nós olhamos para o outro e achamos que o problema é dele ou que a luz também é só dele. Projetamos positivamente e projetamos no outro, enfim, positivamente e negativamente, para que a gente fuja das nossas estruturas. E assim nós não conhecemos as nossas construções espirituais, as nossas habilidades, e também não conhecemos as estruturas a serem vencidas. Então não dá para a gente evoluir com a luz alheia. Os nossos mentores espirituais nos iluminam, nos fortalecem, nos alimentam de pensamentos maravilhosos, nos ajudando nesse desenvolvimento das nossas potencialidades, mas o trabalho precisa ser nosso. É nosso, né? Porque nós vamos desencarnar e retomar e enxergar a nós mesmos. Então, muitas vezes as pessoas se preocupam com o outro, esse palestrante, porque ele fala muito bem, ele já deve ter todo esse cabedal de luz que ele fala. Não, nenhum, né? Na Terra, nem médium, ele passa mensagens tão maravilhosas, ele já deve ser luz plena. Não, nós estamos num planeta que ainda é de provas e expiações. Então, aquele que tem o trabalho da divulgação é porque ele tem muito mais dificuldade ainda de colocar em prática. Então, ele fala, divulga, que é para ver se ele estudando, refletindo e falando, aprende e pratica, né? Então, muitas vezes a gente olha a luz do outro e quer pegar uma carona naquela luz, não dá, né? Às vezes um marido, um filho que tem uma luminosidade maior, que é um espírito amoroso, ele vem para nos fortalecer as nossas estruturas, nos ajudar naquela sustentação, né? Todo trabalho que a gente vai fazer na casa espírita, a gente precisa de uma sustentação. Vai fazer uma reunião mediúnica, precisa do médium de sustentação. Vai fazer um trabalho de dialogação, de exposição, precisamos de um médium de sustentação. O Cristo, quando mandou os discípulos ao trabalho, ele falou, vocês vão de 2 em 2. Então, nós precisamos daqueles que nos sustentam, mas não podemos deixar de desenvolver as nossas potências e a nossa luz, porque o outro tem uma luz que eu já acho que está o suficiente. Ele está no seu processo, nós estamos no nosso. Então é muito importante olhar para nós, acolher a nós mesmos, amar a nós mesmos, para que a gente possa encontrar em nós essas potencialidades divinas, com confiança, com autoconfiança, com perseverança, com esperança, para que esse processo educativo ele seja eficiente, para que nós possamos então enxergar nas lutas, nas provas, os recursos divinos ali, nos encaminhando, nos libertando, nos retirando daquelas amarras, aqueles sulcos energéticos que nos impedem de evoluir. E isso a gente precisa fazer expandindo a nossa luz, né, que já está em nós. Expandir, o processo é expandir toda essa luz.
Michele Ribeiro de Mello aqui no Esferas da Vida. Michele, gostaria de agradecer a sua participação. A gente só vai finalizar agora se você falar que estará de volta com a gente num próximo programa, numa próxima pauta, porque foi muito bom. Muito obrigada, Michele. Priscila, eu que agradeço você pelo convite amoroso, todos os companheiros da Esferas da Vida. Volto com toda certeza, nós só combinarmos estaremos aqui, viu? Muito obrigada mesmo. Convidar a todos vocês a conhecer também a metodologia de Eurípides Barçanufo, que vem nos ensinar a como brilhar a nossa luz, como desenvolver essas potencialidades, como ter mais lucidez espiritual para estarmos na Terra, mas vivendo como espírito. E que Jesus possa ser sempre o nosso modelo, nosso guia, hoje e sempre. Obrigada, viu, Priscila? Nós que agradecemos, nós agradecemos e muito. E o Esferas da Vida fica por aqui. A gente agradece a você, nosso telespectador. Estamos juntos todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite na Rede Amigo Espírita, às 7h30 da noite na TV Cultura Paulista e às 10h15 da noite na TV Mundo Maior. Um grande beijo, uma ótima noite. Até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência.